Bom dia, amigos e amigas da nossa querida Paving, da 4ª edição da Paving. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Regis. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia a você que está em casa. É isso aí, quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Estamos aqui novamente na jornada do nosso segundo dia, né? Porque ontem já tivemos diversas coisas legais. Nós vamos falar isso já sobre o que nós já tivemos e o que nós ainda vamos ter aqui no palco da Paving, porque a Paving é isso, é o encontro mais esperado e mais querido do setor, né? Nessa 4ª edição, como vocês já sabem, estamos nesse formato híbrido, presencial. Quem pôde, quem desejou, quis vir presencialmente, está aqui, e também quem pode ficar em casa, quem prefere ficar em casa, aliás, está em todo o Brasil, então também não pode vir até aqui logisticamente, pode participar online. E também tem as Learning Sessions. Quer contar um pouco sobre isso? Não, a gente tem a agenda extensa, são mais de 90 horas de conteúdo do evento total. Eu queria chamar a atenção também, Regis, ontem à noite, quando acabou o evento, a gente, olhando o Instagram da Paving, a quantidade de mensagens que a gente recebeu, quantidade de compartilhamento que as pessoas fizeram. A gente não consegue compartilhar tudo, mas é muito legal esse engajamento de todos vocês. Pessoal em casa, todo mundo fazendo tirando foto do computador, do celular, fazendo Sim. print e colocando E eu queria aproveitar esse momento e aproveitar, e dizer para o pessoal o que eu falei ontem. O pessoal participando pelo chat, participe mesmo, é muito legal, a gente gosta. As suas perguntas vão ser trazidas aos nossos palestrantes, que na medida do possível, lógico, com relação ao tempo, vão responder as suas perguntas. Então a gente adora que vocês participem, pode ser com pergunta, pode ser com elogio. Então tragam suas ideias, sugestões, e esse engajamento é maravilhoso em torno da Paving. Eu queria lembrar que, obviamente, nós estamos nesse formato seguindo todos os protocolos vigentes neste momento, e começar por onde a gente começou ontem também, contando um pouco dessa história, para você que está chegando ontem, né? O que nós estamos aqui nessa 4ª edição, demonstrando essa grande força, essa grande resiliência, que assim como todos nós, né, empresários do setor, os empreendedores, não se deixaram abater com a pandemia e continuamos na luta, se reinventando, inovando, não é, Guilherme? É isso aí, também vale a pena registrar a presença ontem aqui do secretário estadual, João Otaviano, do secretário municipal, Marcos Monteiro, do deputado estadual, Rodrigo Gambale, do senador Giordano, todas essas autoridades prestigiando aqui a Paving, mostrando que a gente está no caminho certo. O secretário de Logística de São Paulo ontem falou da quantidade de investimentos, da rodovia nova que vai sair, que vai ligar o Planalto aqui ao Porto de Santos, a linha verde. Uma coisa que para mim foi novidade, eu não sabia. Os 50 bilhões de reais que serão investidos aqui até o ano que vem em rodovias. Sim. Então a gente tem, fora o que o governo federal vai investir, então, ou seja, a gente tem bastante mercado, bastante coisa, bastante conteúdo hoje ainda, então e a gente pode relembrar um pouquinho do que foi ontem, as coisas bacanas que aconteceram ontem. E eu gostaria só de complementar, né, que todas essas autoridades demonstrando que esse realmente é o maior evento de infraestrutura do Brasil e da América Latina. Então, as autoridades participando, ainda teremos um ministro, como o Guilherme vai destacar. Queria colocar, como sempre, né, nós, em nome da Paving, todo o respeito às vítimas da Covid, e que nós precisamos seguir em frente, e é isso que nós estamos fazendo aqui nessa, né, com muita garra, com muita luta, com muita dedicação, para continuar prosseguindo, né, com o Brasil, porque é isso que a gente precisa fazer, sacudir a poeira, seguir em frente, reconstruir, né, e aproveitar todas as coisas novas que aconteceram por aí. Mas vamos destacar, ontem teve muita coisa legal, teve uma palestra sobre emotional driving, mostrando os riscos que a gente corre quando a gente perde a atenção do volante por causa de um celular ou qualquer outra coisa. Teve o painel da cadeia de suprimentos. E vale a pena, foi curioso, porque o emotional driving que a Marangoni apresentou aqui ontem é um conceito que já vem da Europa, né? Esse estudo já foi feito em outros países, e uma coisa que foi bem curiosa, eu destaquei ontem durante a palestra, mas quem perdeu, acho que vale a pena, é curioso. 91% dos motoristas acham que a culpa que as outras pessoas dirigem mal, que não são responsáveis no volante.
Porém, 80 e poucos por cento dos motoristas acham que são bons motoristas. Não está fechando. A conta não fecha. Essa conta não fecha. Nós tivemos um painel super legal aqui, só com feras, falando sobre a cadeia de suprimento e os impactos da pandemia nas cadeias de importação, nas cadeias de exportação, a questão dos portos, dos containers, só com feras do setor. É importante dizer que dessa vez a gente criou uma plataforma que provavelmente na semana que vem ou na outra vai estar disponível, que é o Pavingflix. Todo esse conteúdo que está sendo gerado aqui, das palestras, seja da Learning Session, seja aqui da Business Session, vão estar lá disponíveis para todo mundo acompanhar. Quem perdeu vai poder acompanhar depois. A gente precisa da semana que vem na outra para deixar tudo no ar, para poder as pessoas acompanhar. Bacana você ter falado, você que está em casa e não conseguiu assistir ontem, não perca, também dá uma olhada na abertura, o secretário, como o Guilherme disse, tanto o secretário estadual de infraestrutura como o secretário municipal da cidade de São Paulo, falando números muito empolgantes, motivacionais sobre o que a gente tem de investimento pela frente. Vale a pena dar uma olhada e pegar e assistir esse vídeo no Pavingflix. Da Era Digital, também teve uma palestra de abertura com os influencers da Era Digital, mostrando como que você pode ser o influencer numa área de infraestrutura. Muita gente imagina que não, e só feras, o Pedreirão, eles detonaram. O Jefferson do Infra-Urbana, o Rodrigo Nunes, o professor Marcel, foi muito legal mesmo. Teve o painel das concessionárias. A gente teve aqui a presença do presidente da Eixo São Paulo, Sérgio Santillan, tivemos gente da CCR, da Dersa. O evento está sendo bem visitado, inclusive eu estou vendo aqui já no fundo o Jefferson, que a gente acabou de falar, ele chegou aqui também. A importância dos parceiros, né, Gui? Os nossos patrocinadores, agradecendo a eles por esse apoio, por estar junto com a gente na jornada, todos eles elogiando a parceria, né, desse encontro, proporcionando negócios, proporcionando oportunidades. Muita gente às vezes interessada, porque tem gente que está em casa assistindo e às vezes a pessoa é um frequentador de uma feira de negócios, mas às vezes está procurando uma oportunidade de vender um projeto, uma oportunidade até de trabalho, por que não? Então sejam todos bem-vindos. A Paving é justamente para isso, é para movimentar o setor, fazer as pessoas se conectarem. E você que está em casa, aqui em São Paulo principalmente, quiser vir aqui, tirar uma foto amanhã com o ministro, assistir a alguma das palestras, ver a demonstração que a Virtinger vai fazer ali, pavimentando, a Marvitec vai estar mostrando os seus produtos de segurança viária, você é nosso convidado para vir aqui no Expo Center Norte. Ótimo, porque a Paving é isso, é um setor de infraestrutura inteiro, não é, sobre um único tema, tudo está interligado, políticas públicas, estradas, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, containers, as grandes máquinas que estão aqui presentes, os grandes projetos, as grandes empresas, os grandes empresários e empresárias que estão aqui nesse palco. Então é muito legal ver que a Paving movimenta, é por onde flui essa riqueza, que movimenta o nosso Brasil, que é onde a gente quer que o Brasil chegue, sempre subindo, sempre progredindo para atender a nossa nação, para atender o nosso povo. Então a Paving é essa ferramenta do setor. Então super bacana esse primeiro dia, e no segundo dia, que acho que vale a pena também já falar dos destaques. Não, vamos, a agenda hoje também tem bastante coisa bacana. A gente vai começar hoje aqui tratando do tema BIM. Vamos ter presente aqui o Washington Luke da Valec, o Wilton Catelani do BIM Fórum Brasil e o meu amigo Anderson do DENIT aqui, que vai fazer a moderação com eles. Vamos começar com esse painel daqui a pouquinho. Vamos dando sequência, a gente vai ter a palestra, o painel da Macaferri. Eu tenho o PNL, o Plano Nacional de Logística. Logo após o almoço, o presidente da EPL vai estar aqui, Arthur Pinho, para falar do Plano Nacional de Logística. A questão das políticas públicas no desenvolvimento regional. Eu vi que vocês armaram uma aqui que eu estou curioso, esse talk show aí, o que vai acontecer, hein? Então, a gente vai receber aqui o economista Pablo Speyer, que é da Jovem Pan e da XP, aquele do Vai Torinho. Ele vai ser entrevistado aqui pelo Rogério Morgado, caracterizado de Bolsonaro. É o Talk Show. O Talk Show, vai ser imperdível aqui Momento também. Entretenimento da Paving, não perca também. Entretenimento, porém, trazendo informações sérias, sim, importantes sobre o cenário econômico, com uma pegada mais 3h10. Com uma pegada mais leve, assim. Exatamente. E mais jovial, talvez. O painel da BIMAC é hoje? O painel da BIMAC é hoje também. Então, temos várias palestras, ferramentas de monitoramento remoto, sem falar no dia de amanhã,
onde nós teremos BNDES, teremos uma palestra super importante de sustentabilidade sobre neutralidade de carbono e a questão do ESG aplicado à infraestrutura, né? Obviamente a participação do ministro, como sempre, né? O ministro que está sempre presente na PAVE. Não, o ministro já é da casa aqui, é uma pessoa que tem nos dado muita força, e é um cara que representa bem esse momento que a infraestrutura está vivendo, né? Então, como a gente comentou ontem, se o país hoje, se tem 2 setores no país que estão andando de uma forma célere, que está sustentando a economia, é o agronegócio e a infraestrutura, né? Então, agora a gente espera que o setor de serviços volte também, com a volta dos eventos, estádios, eventos culturais. Então, é uma coisa que a gente vê, Guilherme, aí acho que vale a pena colocar, o orgulho que dá, né, de estar aqui presente e estar frente a frente com essas, não só as autoridades públicas, mas as autoridades do conhecimento, as autoridades das empresas, né, as pessoas que movimentam esse setor, estando aqui presentes, porque estão interessadas, você que está conectado, você que está online, participando, trazendo suas perguntas no chat, são todas as pessoas movimentando em pró do Brasil, em prol da infraestrutura brasileira, que é um segmento tão importante, que gera tantos empregos, que melhora o custo do Brasil, e no final das contas tudo isso volta como um progresso para a população. Então dá muito orgulho de fazer parte desse evento e de ver a força, né, e principalmente a qualidade, né, desses projetos, desses profissionais, a competência deles aqui no palco, é algo que realmente chega até a arrepiar de você ver quanta coisa, tem tanta gente boa, tecnicamente, boa de coração, boa eticamente, fazendo o nosso Brasil progredir. Então é um orgulho estar no palco da PAVE. É isso aí. E lembrando também que para você acessar o pavilhão virtual, que está fácil de acessar aqui na plataforma, todos os nossos patrocinadores, sem eles a gente não conseguiria colocar esse evento de pé. Acesse o stand deles, veja as novidades, os vídeos, as informações técnicas. É super fácil, um ambiente amigável de você acessar. É isso aí, Guilherme. Então, vou te convidar para você anunciar a nossa próxima atração, dando início, então, à jornada de conteúdo e de palestras do nosso 2º dia de PAVE. Fique conectado e eu vou insistir. Você que está em casa, participe. A gente gosta quando você participe. Traga suas perguntas, traga seus comentários que a gente vai mandar aqui e online você vai ser respondido. Manda lá, Gui. Eu queria chamar... Bom, então eu vou chamar e você complementa. Chama você, vai. Porque eu tô com a colinha, sacanagem, te joguei na roubada, né? Eu queria chamar, então, o nosso próximo painel, nosso primeiro painel, implementação do BIM para a infraestrutura, com o senhor presidente do BIM Fórum do Brasil, Wilton Castellani, falei certo? O diretor da Valec, Washington Luke, por favor, e o nosso querido analista de infraestrutura do DENIT, o Anderson Alvarenga, que está sempre aqui. Uma salva de palmas. Tudo bem, Anderson? Fica com esse microfone aqui que eu vou ver o teu... Bem-vindos, fiquem à vontade no nosso palco. Bem-vindos. Fiquem à vontade. E qualquer coisa que precisarem é só pedir. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. São 2 grandes nomes aí da infraestrutura, que atuam na infraestrutura e também na questão do BIM no Brasil. Então, são 2 grandes nomes aí que falam sobre implementação. Nós estamos trazendo aí, mais uma vez, aqui no palco da PAVE. Então, vou deixar que vocês se apresentem. Por favor, primeiramente, o Washington Luke. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. O meu nome é Washington Luke e atualmente eu sou o diretor de empreendimentos da Valec. A Valec é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura e trabalha com ferrovias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a implementação do BIM para a infraestrutura. Posso continuar ou o Wilton apresenta? Pode continuar, pode fazer a sua apresentação. Beleza. Para tanto, eu vou fazer um teste aqui no meu aparelho, que toda vez que eu aperto não funciona. Vamos ver se funcionou. A gente vai fazer um bate-papo bem rápido, né, sobre implementação do BIM para a infraestrutura. E eu vou seguir aqui o que eu escrevi no meu slide, porque, no geral, eu falo demais, então eu vou tentar seguir o que eu mesmo escrevi, para a gente não estourar o tempo e sobrar um tempinho ali para a gente tirar dúvidas aí, né, pela internet. Eu vou avançando aqui. Então,
Um primeiro item importante, né, para a gente falar de implementação de BIM para a infraestrutura é ter um conceito do que seja BIM, né? No geral, a gente comenta que BIM não é um desenho, né, uma figura, um filmezinho colorido que gira, roda, põe na internet, põe no Instagram, né? Isso aí é o final de todo o trabalho que foi feito com relação ao BIM, né? A mesma coisa como a gente vai ver um filme no cinema, né? A gente vê um filme de 1h30, mas você não imagina o trabalho que deu para fazer esse filme. Geralmente leva 2 anos e muita gente por trás ali para trabalhar, para mostrar aquele filme de 1h30. O BIM é a mesma coisa. O que a gente apresenta, né, e o que se vê assim de propaganda, de internet, Instagram e tal, né, LinkedIn, é um filmezinho girando e o pessoal confunde muito o BIM com aquele filmezinho ali, né? E aí todo mundo, vou fazer o BIM porque eu gostei desse filme. A ideia, né, o BIM faz até o filme, mas a ideia é outra. Eu vou pegar a carona aqui dessa definição aqui do Bilauçuca, né, que BIM é um conjunto, né, de políticas, processos e tecnologias, né, que interagem entre si, gerando uma metodologia de gerenciamento do fluxo das informações, né, no ciclo de vida da construção. Então, o BIM não é só o software. O BIM também precisa do processo e também precisa das políticas, né? Então, como a gente vê, o BIM não é só o videogame e aquele filmezinho bonito que está lá no Instagram, né? Pegando carona na definição do Bilauçuca, né? Isso aqui a gente pegou e fez uma extensão do conceito dele, né? E atualmente a gente trabalha dessa forma, colocando o BIM em 3 níveis, né? No nível estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, a gente trata de governança, manda prender, manda soltar, que é o nível mais alto. O nível de gestão, que é o tático, a gente trabalha ali na parte de processo de projeto e processo de trabalho. E no gerenciamento, a gente classifica como o uso das ferramentas, né, tecnológicas para a implementação do BIM. Por que a gente divide assim? Porque depende de quem a gente está conversando, né? Se a gente conversar muito hoje, né, e há uma tendência geral do pessoal usar o BIM mais para tecnologia, e aí a discussão não vai acabar, né? Então a gente divide dessa forma, né, para ter um entendimento, né, e para a gente direcionar o discurso para a pessoa indicada. Então, por exemplo, no nível de governança, quais são os produtos? Estou dando um nível geral, assim, nível de governo federal. Como é que funciona, né? Então, na governança, no nível estratégico, a gente trata de políticas e diretrizes, e como produto você tem leis, decretos e portarias. Então, o nível mais alto, né? Então, um nível lá de ministério, nível de ministro, né? Se chegar para o ministro Tarcísio e falar, vamos implementar o BIM, de repente ele não sabe usar o software. Mas se você colocar os benefícios do BIM, falar que vai, né, aumentar o PIB do Brasil, vai dar mais transparência nas compras públicas, ele, opa, esse negócio é legal, né? Ele nem sabe usar o programa, mas ele já viu que esse tal de BIM é legal. Então, a gente tem que vender dessa forma. No nível de gestão, no nível tático, a gente vai trabalhar na parte de processos, né, e quem é que está envolvido? Isso no nível Brasil, né? São as entidades de classe. Então, as entidades de classe se organizam para atender a política. É dessa forma, né? Então, a gente pode citar 2 aqui, né? Uma entidade, a própria ABNT, nós temos outras entidades importantes, como a CEBIC, né, que também tem um papel bastante importante. Nós temos os CREAS, tem o CAL, então são as entidades de classe que se organizam no processo para atender a política. E no nível ali que é gerencial, de gerenciamento, aí sim, a gente vai entrar no uso de software. Porque BIM sem software aí não tem BIM, né? Aí perdeu a graça. Então, a gente vai voltar para o processo pré-analógico e vai fazer BIM a nanquim, né? Então, a gente voltou para o século passado aí e tal. Tá? Então, eu destaco isso, que é importante. Em qualquer organização, pode se dividir nesses 3 níveis, não tem problema, né? De você ter um nível estratégico, um tático e operacional. Fica fácil de dialogar dentro da organização, dentro de qualquer empresa. Então, lá no nível estratégico, né, na governança, a gente avalia, direciona e monitora o uso do BIM, né? Na parte de gestão, na tática, a gente planeja, executa e controla como é que está sendo implementado o BIM na organização, e na parte de gerenciamento operacional, a gente vai trabalhar com as tecnologias para a gente poder obter o melhor resultado para a empresa. Motivação para o uso do BIM. Então, como eu falei, não é porque é uma figurinha que gira, roda, colorida, põe no Instagram, põe na internet. Por que usa o tal do BIM, então? Né? A motivação principal é a gente fazer a simulação da construção, é antes.
né? Então você pega esse videogame, né, bacana, o BIM dá para ser um videogame, sabe? Tipo um PlayStation bem legal, bacana. Só que as regras ali, o cara tem que estudar 5 anos numa faculdade de engenharia para entender as regras para jogar esse videogame aí, né? E as regras, né, onde o BIM, esse BIM de videogame, são baseadas, né? São baseadas em normas técnicas, normas da BNT, assim por diante. Se o cara quiser jogar melhor ainda, aí ele faz um mestrado, faz um doutorado, ele vai ficar um cara que vai jogar o jogo muito bem, né? Então, essa analogia de jogo é legal, porque envolve vários conceitos de BIM, BIM colaborativo, né? Trabalho em nuvem e tal, né? E isso é importante. Então, eu acho que para as crianças que estão vendo agora, né, e vão seguir as carreiras do pai, pode começar a jogar um videogame lá, o SimCity, né, montar uma cidade e tal, e vai ser natural, num futuro próximo, né, a utilização de BIM, porque já está acostumado a fazer isso, né. É pior para quem agora é mais coroa, né, que tem dificuldade até de ler o celular, fica difícil. Mas para as crianças que já trabalham, né, e já jogam, meu filho, por exemplo, joga com o pessoal de outros países, e está jogando lá. O BIM, hoje, para os coroas, tem esse problema, né? E, na minha visão, qual é o maior problema? São as pessoas, né? A gente tem o BIM colaborativo, quem colabora é o sistema. Quem não colabora são as pessoas que usam o sistema. Porque é natural, né? O maior problema dos projetos são as pessoas que fazem o projeto. Porque os sistemas, eles não brigam entre si, né? Num futuro próximo, eu imagino que o BIM, né, e os projetos vão ser igual né, você pedir comida no McDonald's, peça pelo número. Aí vai sair um projeto de estrutura, um projeto de hidráulica, um projeto elétrico, você vai pedir um númerozinho. Certo? Ou extrato de banco, digite 1 para estrutura, digite 2 para... Né? Mas ainda bem que não tem, né, porque senão a gente vai perder emprego. Mas a pior parte que eu imagino assim, para a utilização do BIM é essa virada de chave, mudança de cultura das pessoas. Mudou. Né? E é natural a gente ter esses conflitos, né, de projeto, porque qual é o projeto mais importante? Né? Se o camarada fez o projeto de arquitetura, se o camarada fez o projeto de estrutura, se o camarada fez o orçamento, o projeto mais importante é o meu. Sempre foi. Né? Então, agora a gente tem que administrar esse conflito. Né? Se eu faço o orçamento, a parte mais importante do projeto é o meu, que é o orçamento. E assim por diante. Só que agora é o seguinte, tem que se juntar, né, todos esses conflitos, né, se resolver, e o BIM vem favorecer isso, porque ele é o BIM é colaborativo, né, e vai disseminar essa cultura para as pessoas também. Tá? Então, motivação para o uso do BIM é antecipar, fazer a simulação da construção, né, você verificar no seu modelo que já deu problema. Então, corrige no modelo, e aí, quando for executar a obra, você vai ter outro problema, mas aquele ali não. Né? Porque toda obra tem problema. Isso aí a gente sabe que é. Se o camarada entrou em engenharia, já sabe que vai trabalhar com isso. Né? Aqui coloquei, né, uma figura caricata, né? Mas o problema é que é real. É caricatura, mas ele é real. Né? Então, só para exemplificar. Se no projeto virtual já estava dessa forma, se você executar o projeto, certamente vai sair errado. Né? Então, essa é uma grande vantagem do BIM, de você fazer a simulação da construção no ambiente virtual, estilo, né, videogame. Ajeita lá no videogame. Bom, alguns comentários que eu acho interessantes sobre o BIM. Né? Então, o BIM é utilizado para trabalhar com projetos de engenharia, mesmo que ele pareça um videogame. Ele parece, mas não é. Né? Igual aquele Denorex, uma propaganda aí dos anos 80, um shampoo anti-caspa. Né? Para quem é coroa sabe o que eu estou falando. Né? O BIM é uma ferramenta tecnológica, né, usada para resolver um problema de engenharia. Né? Então, ele vai resolver um problema para a gente. Né? Vai fazer um projeto, vai fazer orçamento, planejamento, medição de obra, propensão de custos. Então, o BIM é para fazer isso. Ele faz até aquele videozinho colorido que gira, roda, põe no LinkedIn, põe no Instagram. Ele faz isso também. Né? Mas o BIM é uma ferramenta para se trabalhar com engenharia e arquitetura. O BIM não pode ser o problema da engenharia. Hoje ele está sendo o problema. Né? Então, ficou meio contraditório o negócio. Né? Ele é uma ferramenta para resolver um problema, mas hoje ele é o próprio problema. Né? Por quê? Porque a gente ainda está trabalhando com aquela visão de CAD, tem uma visão diferente. Então, qual que é a estratégia? A gente vai trabalhar hoje de forma híbrida. Não dá para você parar a empresa, a organização, falar, para tudo e vamos fazer BIM. Isso aí não existe. Aí vai todo mundo passar fome. Né? Então, vai ter que ser híbrido. Começa com CAD, que já tem. Depois, se você trabalha com menos CAD e mais BIM, até um dia chegar em BIM puro.
É essa a dica que a gente dá. Ficou mais simples de explicar. Né? Não vai se mudar o jeito hoje, de uma hora para outra, a maneira que a gente trabalha hoje. Então, você tem que ser de forma híbrida, igual o paving híbrido aqui, que é a mesma coisa. É de híbrido, temos que ir dessa forma. Tá? Segundo o PMBOK, né, que possui ali 10 áreas de conhecimento, a gente tem que dar ênfase ali, na minha visão, em 3. Né? Escopo, custo e prazo. Linguagem de engenheiro. Né? O que você quer fazer, em quanto tempo leva. Né? E o BIM ajuda a fazer isso. Então, é uma outra estratégia da gente encarar o BIM. Né? Porque senão fica difícil você vender para a alta administração, para que você quer uma figura que gira, roda, colorida por internet. Ele não quer isso. Nenhum alta administração ou diretor quer esse negócio. Né? Um modelinho de 30 segundos já está bom para quem é diretor. Já entendi. Quanto custa, quanto tempo leva. Né? Então, o pessoal tem que estar preparado para responder essas outras duas aí. Né? Hoje, com relação a modelo e tal, ideia está bacana. Mas quanto custa, quanto tempo leva. Né? Então, a gente... na minha visão, assim, né, a gente tem que dar ênfase para essas 3 áreas, porque senão a gente não vai ter um projeto. Né? A gente vai ter uma carta de intenção. Você tem intenção de fazer alguma coisa, mas não sabemos exatamente o que é. Né? Então, a gente sabe, o PMBOK são 10 áreas de conhecimento, mas essas 3 são as 3 primeiras que a gente tem que resolver. Não adianta falar das outras 7 áreas de conhecimento se não resolver as 3 primeiras. Né? E o BIM, na minha visão, resolve as 3, trabalha nas 3. O que vier depois, meu amigo, é lucro. Né? Na minha visão também, eu acho que a gente tem que dar prioridade ali para os sistemas integrados, sabe? Da mesma forma que a gente falou antes, escopo, custo e prazo, agora é modelo, né? Você tem um modelo de BIM, não um desenho. Você tem um modelo de BIM, o orçamento e planejamento de forma integrada. Na minha visão, fica capenga. Se você tem um modelo, aí planeja a obra. Tá, faz o planejamento de obra, faz a simulação do planejamento, mas não vinculou com o orçamento. E da mesma forma, você tem um modelo e faz o orçamento. É tudo junto e misturado. Sabe? Modelo, planejamento e orçamento, eles andam juntos. Senão, eu não resolvo o meu problema de engenharia, por exemplo, que é fazer medição de obra e apropriação de custos, por exemplo. Né? Então, o BIM é para resolver um problema. Né? A gente está trabalhando mais nessa ênfase agora de medição e apropriação de custos. O BIM tem que trabalhar nisso. A gente estava na fase ali mais de projeto, de fazer simulação, mas vai entrar na fase de operação, na fase de construção. E na construção eu quero saber quanto que custa e se o meu projeto está no prazo ou não. Então, a nossa ideia é essa, você trabalhar com sistemas integrados. Eu tenho 2 exemplos ali, um é o Tilos, da Trimble, e o outro é da plataforma M2, da SoftwareOne. Eles trabalham dessa forma também integrados. Esses 2 exemplos, um exemplo vocacionado, o Tilos, para obras de infraestrutura, e o SoftwareOne para obras de edificações. Bom, onde é que a gente pode usar o BIM? A gente se pensou em construção, pode usar o BIM em qualquer lugar. Né? Então, você pode utilizar o BIM para edificações, para ferrovias, para rodovias, né? Para pontes, né? Saneamento básico. A gente dá um destaque aqui para saneamento básico, né? Saiu o marco legal de saneamento básico. O pessoal vai usar BIM com força agora. Né? Então, BIM onde pode ser utilizado? Para qualquer tipo de construção, tanto para edificações, né? Como para obras lineares. Tranquilo. Né? Em que fase? Em qualquer fase do ciclo de vida da construção. Você pode usar o BIM ali para a parte de planejamento e projeto, na fase de construção e de manutenção e operação. Né? E pode utilizar o BIM não necessariamente seguindo a sequência. Você pode utilizar o BIM hoje direto para manutenção e operação, porque os prédios já existem. Eu não vou demolir o prédio, construir o prédio de novo na tecnologia BIM para depois fazer a operação. Ele já existe. Então, você já pode trabalhar no que já existe, cara. Né? Então, acho que tem essa visão também, às vezes o pessoal confunde. Não, agora eu vou fazer o projeto em BIM, depois vou construir em BIM e depois vou fazer manutenção em BIM. Não, já existe, a tecnologia está aí, tem recursos para isso, pode ser utilizado em qualquer fase. Tá? Aqui está um modelinho girando, né? Eu falei pra caramba do modelinho que gira, roda e tal, mas eu tenho que mostrar um, né? Então, aqui. Esse aqui é um projeto real, né? Que trata lá da ponte do rio Piancó, lá na Paraíba. Né? Então, foi feita uma captura de realidade com um drone, né? O drone voando, nuvem de pontos e tal. Tá? Então, aqui é um dos usos importantes. Depois a gente pega isso daqui, né? Transfere para o computador e coisas acontecem. A gente faz coisa pra caramba. Aí faz um filme da sua vida. Você escolhe, faz o que você quiser. Né? Mas primeiro eu tenho que capturar a realidade e a partir da realidade eu vou fazer alguma coisa com isso. Né? Essa coisa que a gente vai fazer é que chama de uso do BIM. Vou usar o BIM para fazer o quê?
E aí são os casos de uso do BIM. Vou usar para orçamento, para planejamento, né? E assim por diante, uma série de usos. Tá? Aqui um exemplo interessante, né? Topografia do lado esquerdo, na tela preta, né? Como são apresentados os projetos hoje. Né? E uma coisa interessante, não adianta mostrar isso aí para a autoridade, que a autoridade só balança a cabeça, porque nem entende nada. Né? Às vezes nem o técnico que fez o projeto, ele tem que parar para estudar. Né? Mas se você tiver um modelo 3D do outro lado, opa, o negócio já facilitou. Sabe? Então o BIM favorece esse tipo de coisa. Né? Porque mostrar aquele monte de linha lá, só quem desenhou que sabe. Né? Depois ele vai ter que explicar para os outros o que estava escrito lá. Tá? Então o BIM vem favorecer isso daqui. Aqui um outro exemplo interessante, né? De terraplenagem. Então, você tem um projeto conceitual de terraplenagem realizado com software BIM. Isso aqui está num projeto ainda inicial, né? Mas já te dá uma noção de volume, né? de volume lá, de terraplenagem e de custo, que é o que a gente quer resolver. A gente quer resolver o quê? Escopo, custo e prazo. Eu quero fazer terraplenagem, aonde é que quanto que custa, quanto tempo vai levar. E o BIM, essa aqui é como está no projeto conceitual, é bem no início. Isso aí dá para fazer rápido. Né? Então, assim, fazer modelo é rápido. Fazer projeto, aí é demorado. Fazer modelo a gente faz rapidão. Né? Por que é a diferença? Porque projeto, você tem que seguir as normas técnicas. É aquele cara que estudou 5 anos lá, já estudou as normas técnicas e tal. Né? Tem que saber a largura do corredor, a altura do pé direito, iluminação, fachada, um monte de coisa. Né? Depois que isso já foi definido, modelar é rápido. Mas fazer projeto, aí não. Uma outra questão interessante para o uso do BIM, né? Análise e validação. Então, com o software BIM, está mostrando ali a incompatibilidade entre o valor da curva vertical e a norma. Então, o próprio BIM, né, o próprio sistema, já tem o conjunto de regras lá e ele verifica se o projeto está atendendo a norma ou não. Então, isso é muito importante. Né? Não é para a gente imprimir, né? Estou rindo aqui porque lembrei de uma coisa. Não é para imprimir a prancha e depois o analista ficar conferindo, né, a raio de curva lá no PDF impresso, cara. Né? Ou mesmo ficar olhando o PDF. Não é para fazer isso. Né? Se é possível automatizar, passa essa bola para o computador. O analista vai fazer coisa que o computador ainda não faz. Né? E vamos torcer para que ainda ele não faça, senão a gente vai perder emprego. A gente está falando aí de inteligência artificial, né, está ficando mais inteligente do que inteligência natural. Né? Temos que tomar cuidado com esse negócio. Aqui um modelo de pontes, né, de obra de arte especial. Aqui está o modelo da ponte e a gente vai encaixar isso aí no terreno. Né? Então, agora foram utilizados aqui 3 softwares, basicamente. Um que fez a ponte, outro que fez o modelo do terreno e o terceiro software que juntou os dois. Pegou o terreno e botou a ponte lá. Tá? Então, agora a ponte vai aparecer ali, ó, mágica. Então, ó, temos uma ponte, beleza? Aí o pessoal, pô, mas durou 30 segundos. Aí é igual a história do filme, né? Para fazer essa ponte, fazer esse terreno aí, muita gente trabalhou para durar só 30 segundos. Tá? Então, tem muito trabalho envolvido em cima disso. Aqui é uma amostra de um projeto de drenagem que foi modelado em BIM. A drenagem é um pontinho azul, certo? Se você consegue enxergar, tem um pontinho azul lá no meio do desenho. Tá? Aquilo ali que é a drenagem. Aí você imagina o cara pegar esse projeto, e a gente trabalha dessa forma, né, entender o que vai ser construído. Então, é mais fácil a gente fazer isso aqui. Né? Aquele tracinho azul é isso daqui. Tá? Então, a gente tem lá, tem o bueiro, né? Tem a escada, tem o dissipador de energia e tal. É muito mais simples você entender isso daqui do que aquele desenho lá. Tá? Então, com o BIM, favorece o entendimento dos projetos. Né? Aqui, continuando, comparação entre o modelo BIM e execução da obra. Ou seja, o previsto e realizado. Isso aqui é a modelagem. Aquilo que eu modelei lá no software, lá no meu videogame, beleza? Né? Levei um tempo para isso, claro, né? Não foi tão rápido assim, mas ele já está pronto. E agora eu faço uma comparação com o que está sendo executado. Em casa, um em cima do outro. Tá? É um exemplo de como as coisas funcionam. Tá? Com isso aí, abre um leque bastante interessante que você pode começar a acompanhar a obra com o uso de drone. Você pode passar o drone e compara as imagens. Né? Hoje já tem software que trabalha com isso e identifica o que foi feito e o que não foi feito. Tá? Então, uma outra utilização de BIM para acompanhamento de obra. Aqui vou falar rapidamente, né, sobre a estratégia BIM-BR, que é um decreto presidencial que foi editado em 2018. E nesse decreto tem 3 programas piloto. Um programa piloto do DENIT, o outro que envolve ali o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, e um outro que é da Secretaria de Aviação Civil. Né? Esses 3 programas pilotos, né, que acabaram induzindo
né, a utilização de BIM em outras esferas, estaduais, municipais e em outros órgãos. Né? Então, a intenção inicial da própria estratégia MBR foi essa, e já tem frutos. Né? O DENIT está trabalhando forte lá, né, nessa questão do programa ProArt. O DENIT tem cerca de 8 mil pontes, e ele já está trabalhando nos projetos para a recuperação dessas pontes. Né, tem cerca de 40 projetos lá que já se utilizam da tecnologia BIM, aquela nuvem de pontos que eu mostrei anteriormente ali, né, nuvem de pontos com uso de drone, laser scanning, né, laser scan, tranquilo. Então, isso já está acontecendo. As Forças Armadas, né, já vinha trabalhando há bastante tempo. No início é o sistema Opus, que seria o BIM do Exército, foi um dos primeiros aí do Brasil, eles continuam trabalhando nisso, e agora, né, as 3 forças estão vocacionadas para elaboração de projetos de edificações e de estradas, assim por diante. Tá? E a Secretaria de Aviação Civil está com a incumbência ali dos projetos dos aeródromos regionais. Né? E, recentemente, foi lançado o manual de projetos aeroportuários que contemplam BIM. Esse manual aí foi elaborado em conjunto lá com o apoio do ITA. Né? Então, está um manual legal. Então, são iniciativas federais, né, decorrentes aí da estratégia BIM-BR. Um outro destaque interessante, né, que ocorreu em julho do ano passado, foi a edição do marco do saneamento básico. Isso aí vai criar uma revolução muito interessante. As empresas já estão trabalhando com BIM, porque, principalmente, que as obras são enterradas, é difícil você ter ali. Muitas delas, você tem uma dificuldade de projeto, porque os projetos são muito antigos, de 30, 40 anos atrás. Você vai ter que refabricar esse projeto e vai ter que se utilizar as novas tecnologias ali para refazer aquele projeto, para daí fazer expansão desse projeto e obras que já existem atualmente. Tá? Um exemplo interessante ali foi o leilão que ocorreu agora em abril, né, de 2021, né, e o lance do vencedor, né, teve que embarcar lá com 22 bi. Então, é um investimento bastante grande. Tá? Um destaque também para a Frente Parlamentar do BIM, que atuou na regulação, né, do uso do BIM lá na Lei de Licitações. Né? Então, assim, muita gente, às vezes, não sabe que existe a Frente Parlamentar. E, às vezes, as que sabem que existe, não sabem para que serve. Então, coisa interessante. Então, serve para isso. Né? E a gente tem que saber utilizar, né, o poder lá do Senado e da Câmara para esse tipo de coisa. Então, por influência lá da Frente Parlamentar do BIM, que se colocou, né, nesse artigo 19, parágrafo 3º, que nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, né, sempre que adequada ao objeto de licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação, da construção, ou de tecnologias e processos integrados, similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Isso aqui vai ter um desdobramento muito grande, né, para as organizações que trabalham hoje, segundo a Lei 866, e agora a lei trocou de número, né, mas, né, nesse mesmo sentido. Então, as organizações públicas vão ter que se organizar para atender. Preferencialmente, ali, significa o seguinte: a organização que não utilizar vai ter que justificar. Inicialmente, os órgãos de controle vão aceitar, mas daqui a pouco, conforme o nível de maturidade das organizações for aumentando, vai se tornar obrigatório. A gente já viu esse filme aí. Né? Aqui, eu coloquei ali a evolução do BIM, né? Pegando carona lá na lei. Hoje é BIM, amanhã pode ser TRIM, pode ser Queen, 16, 17, sei lá, vai trocar de nome. Tá? Por quê? Porque vai evoluindo, né? As tecnologias vão evoluindo. E como a gente viu no texto anterior da lei, ela já deu brecha para isso. Hoje é BIM, amanhã é TRIM, depois 16, assim vai subindo. E uma coisa interessante, hoje né, a gente tem vários sinônimos de BIM, né? Então, tem que a gente prestar atenção de que é BIM. BIM ali, né, tem gente que usa BIM para Building Information Modeling. Aí tem gente que usa BIM para Building Information Model. Aí tem gente que usa BIM para Building Information Management. E aí, cara, já começou a invenção. Né? BIM, a gente começou com uma ideia e agora já está tendo um desdobramento. Nós temos outras ali, siglas, né? Tem BRIM, tem SIM, tem 2 SIM ali, tem TIM. Cara, tem de tudo hoje. Está uma confusão esse negócio, né? Mas, na nossa visão, assim, BIM é construção. Falou de construção, está BIM, isso daí seria um subconjunto do BIM original. Tá? O BIM maiúsculo, a gente pode botar um BIM minúsculo aí. Bom, agora falar um pouquinho da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. Né? Então, essa Frente Parlamentar foi lançada aí uns 2 meses atrás,
foi lançada há uns 2 meses atrás, a Câmara Temática de BIM para Infraestrutura vinculada a essa Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. Da lei de licitações que eu citei anteriormente, é Frente Parlamentar de BIM, é purona. Essa daqui é uma Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, em que se foi criada uma Câmara Temática de BIM para Infraestrutura. Então, né, já houve um desdobramento para o uso de BIM. Né? Outras iniciativas que a Câmara Temática de BIM para Infraestrutura vinculada à Frenlog vai ser, né, um evento que está sendo montado para novembro, dezembro, né, que é de Logística 4.0 e o uso do BIM na integração dos modais de rodovia, ferrovia e portos. Então, a gente já está bolando isso daí. A outra coisa para o ano que vem é o uso do GeoBIM, o BIM mais GIS, né, para licenciamento ambiental. Né? E o último é o uso do GeoBIM para obras de saneamento básico. Tá? Então, está num nível bastante alto, no nível de frente parlamentar, para tentar resolver um problema de engenharia. Aqui a gente chama a atenção que o BIM não ensina a projetar, orçar, nem planejar. Tá? Isso aí é da pessoa. Então, agora eu vou usar BIM, meus problemas acabaram. Não acabaram, não. Ela é uma ferramenta. Né? Os conhecimentos de engenharia são intrínsecos do profissional. O BIM é uma ferramenta para trabalhar. Né? E a gente tem que tomar o cuidado para a gente não virar operador de software e nem analfabeto tecnológico. Né? É um problema sério. Que os softwares hoje estão tão inteligentes que o cara não precisa nem saber nada. Dá Enter, digite 1 para projeto de engenharia, digite 2 para arquitetura, digite 3, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de negócio. E, ao mesmo tempo, você tem que estar antenado com as tecnologias, senão você vai ficar um analfabeto do uso dessas tecnologias. O perfil do engenheiro para trabalhar com BIM, na nossa visão, né, deve agregar hoje alguns conhecimentos básicos, tanto de banco de dados, como numa linguagem de programação. Né? Porque está ficando muito caro você contratar uma terceira pessoa, um cara de TI, para resolver um problema que você está trabalhando. Né? Então, o perfil do profissional hoje, de engenharia e arquitetura, ele vai ser meio TI, sabe? O cara sabe engenharia, sabe arquitetura, mas sabe um pouquinho de banco de dados, sabe uma linguagem de programação para adequar os sistemas atuais às necessidades da empresa. Não vai ter um software assim que é sob medida para tudo que você faz. Né? Então, a escolha de uma boa tecnologia exige estudo e observação, né? Sempre tendo em vista que o processo deve guiar a tecnologia, não o contrário. Né? O uso, né, e uma tecnologia é tão boa quanto os processos que guiam o seu uso. Né? Então, sem definir um processo, o software disponível terá seu potencial reduzido ou nem mesmo vai ser utilizado. Então, no futuro próximo, né, a gente imagina que a aprovação de projetos de BIM será semelhante ao processo de declaração de imposto de renda. Para quem já fez, lembra, né? Primeiro fazia no papel, depois vinha no disquete, depois virou internet e agora é online. Né? A única coisa que está igual, para mim, é que eu sempre pago imposto de renda. Só que agora eu pago online. Antes levava 1 ano, depois foi dividindo e tal. Aí hoje é online. Você dá um Enter e ele fala, você esqueceu de declarar CNPJ, está pagando online. Né? Os projetos vão ser dessa mesma forma. Se você tiver o conjunto de regras definidas, os processos definidos, ele vai ser online. Ele vai verificar o conjunto de regras, você dá um Enter, ele já vai falar se o projeto atende ou não. Né? Mas, para que isso aconteça, né, para que essa aprovação seja automatizada, a gente tem que ter os normativos e os processos das atividades relacionadas a projetos de engenharia tem que estar bem definidos, senão não vai dar. Né? O sonho de consumo de todo mundo é automatizar tudo. Criar um sistema que funciona na internet, no celular, para eu trabalhar de casa, e dar um Enter. Cara, para fazer isso, você tem que sistematizar o seu trabalho, depois informatizar. Essa que é a ideia. Tá? Algumas iniciativas complementares aí do DENIT que estão rolando, né, com relação à implementação de BIM. Né? Uma iniciativa bastante importante do DENIT foi a criação do Guia de Análise de Projetos. Isso já existe. Então, é o início, é a sistematização para depois a gente informatizar. Primeiro, você tem que ter o guia de como analisar um projeto. Depois, você sistematiza isso, automatiza, e o próprio sistema vai fazer a verificação do projeto para você. Outra iniciativa importante, né? O lançamento do álbum de projetos tipo de passarelas para pedestre. Foi feito em BIM, está lá, está disponível, pode ser utilizado por outros órgãos. Né? E estão em consulta pública 2 documentos interessantes. Um é o álbum de pontes permanentes, e o outro é a consulta pública do plano de execução BIM para obras rodoviárias. Isso está rolando, o pessoal pode entrar no site, está o link ali, né, acessar o site lá do DENIT. Tá? Outra iniciativa importante é da Secretaria de Aviação Civil, né, que criou o Manual de Projetos Aeroportuários.
né? Esse foi um trabalho em conjunto da Secretaria de Aviação Civil junto com o ITA, né? Então, ele já está vocacionado para BIM. Então, pode também consultar, o link está lá, muito legal, são ideias importantes aí para a implementação do BIM para infraestrutura. Bom, agora vou fazer um destaque aqui da importância do GeoBIM. Né? GeoBIM é o GIS mais o BIM, juntos, né? Para projetos de obras de infraestrutura. Então, nas obras lineares, como rodovias, ferrovias, saneamento básico, a gente precisa localizar no mapa os objetos de construção. A ideia básica é essa daí. Então, como exemplificação, eu costumo dizer que bueiro não tem CEP. Né? O carteiro não consegue entregar uma carta do bueiro. Por quê? Porque está sem endereço, cara. Né? E para a gente trabalhar nessa parte de obras lineares, eu tenho que ter endereço. O endereço que a gente descobriu que é mais fácil são as coordenadas geográficas. É essa que é a sacada. Né? Porque ainda não mudaram. As coordenadas geográficas ainda no planeta Terra elas continuam as mesmas, não mudaram. Né? Bom, integração do BIM com o GIS. Onde é que liga o BIM com o GIS? No I, né? Por isso que está vermelho. O que liga uma coisa na outra são as informações. Né? Nas informações em formas de camada, de layers. Né? Nos sistemas GIS é comum, do lado direito, as camadas de informação. Logo na frente eu vou mostrar como que é. O que tem de novidade é do lado esquerdo. Que camada de informação que eu tenho no prédio? Eu tenho um projeto de arquitetura, de estrutura, de elétrica, de hidráulica. Essas são as camadas de informação que eu tenho hoje. Como é que você junta tudo isso num mapa? Né? Aqui um exemplo interessante. Eu tenho uma imagem aérea, né? Tem uma fotografia, uma imagem aérea. E aí, depois, eu vou acrescentando camadas de informação naquela imagem aérea inicial. Né? Então, eu coloco ali as redes de água, que estão em azul. Depois, eu coloco as redes de esgoto, que estão em amarelo. Depois, eu coloco a rede de gás, que é verde. Utilizando, inicialmente, a mesma imagem, né? A imagem aérea. Depois, eu posso colocar mais informações. Né? Posso colocar limites, zonas, fronteiras. Posso trabalhar com a área de transportes. Posso fazer o uso, né? Parcelamento do solo. E, no final, eu coloco o prédio 3D. É isso que aconteceu. Agora é 3D o negócio. Mas aí o Google, o Earth lá e tal, o pessoal já faz isso. Rapaz, para fazer um negócio desse, muitos bilhões foram gastos. Né? Então, assim, tudo que a gente acha que é muito fácil, teve uma galera aí que teve um investimento gigante para fazer isso. Né? Aí, qual a ideia que surgiu? O Face Building, né? Que é o BIM mais GIS. Tem Facebook? Tem. Agora tem um Face Building, que é Face de prédio. Os prédios automaticamente vão mandar informação para a nuvem, ou o usuário que está lá vai mandar informação para a nuvem. Tá? Então, vai ter esse acompanhamento, gerenciamento dos prédios de forma de nuvem. Vai surgir um serviço aí, o camarada vai trabalhar com isso. O que você tem de vantagem nisso? Por exemplo, eu posso pegar numa região do mapa, circularizar ali, fazer um círculo em volta dos prédios e pergunto, que tipo de prédio tem aí? Antes, como estava só no GIS, não tinha essa informação. Agora que você colocou, o próprio sistema vai falar, tem um shopping, tem uma farmácia, tem uma fábrica, tem uma escola. Ele vai dizer, opa, agora me diz que tipo de ar-condicionado tem aí. Agora ele vai falar, mas como é que ele sabe do ar-condicionado? Essa informação estava dentro do BIM. E assim por diante. Sabe? Infinitas possibilidades. Fica a dica aí para quem quiser implementar o Face Building, a gente pode ajudar. Vamos para a próxima. Então, para auxiliar a implementação do BIM lá na Valec, né, a empresa ela fez um acordo de cooperação com a Universidade de Brasília, que está trabalhando nessa integração de BIM mais GIS, vocacionado para projetos ferroviários, que é lá da empresa. Né, que pode ser adaptado para rodoviários e pode ser adaptado para saneamento básico tranquilamente, porque são obras lineares. Tá? A Valec também fez um acordo de cooperação com a ABNT para a atualização dos normativos técnicos da Valec para obras ferroviárias, né, com vistas já a empregar a tecnologia do GeoBIM. Bom, a seguir vou mostrar um esquema muito rápido aqui de implementação estratégica do BIM lá na Valec. Bom, a gente utilizou como base os projetos piloto, né, e como pilares de implantação, 5 pilares, de governança, política, processos, pessoas e tecnologia. Tá? Como é que funciona? Na de governança, nós colocamos o BIM como um objetivo estratégico da empresa. Então, a gente colocou o BIM lá no nível mais alto, lá no nível estratégico, por isso que foi governança. Né? Na parte de políticas, a gente está trabalhando na atualização dos normativos com acordo com a ABNT. Então, você. Novos processos de trabalho, né, com acordo da ABNT, e das pessoas, nível de capacitação, de acordo com o nível do profissional da ABNT. Na parte da tecnologia, a gente também tem um investimento grande com redes, na parte de hardware e também de software. E a gente colocou 3 programas, 3
programas, projetos pilotos para a empresa, né? O sistema de apropriação, controle de impedimentos de obra e também de medição de obra. Aqui uma tela mostrando como é que é o sistema de desapropriação. Aqui outra, mostrando a gestão de impedimentos e controle e medição de obras. Esses sistemas já funcionam. E, por fim, a gente orienta que é primordial a capacitação dos profissionais devido à mudança de cultura na forma de trabalho que o BIM impõe às empresas, né? Existem muitos tipos de capacitação BIM no mercado, que vão desde cursos rápidos, né, que ensinam o uso de softwares BIM, como também cursos mais completos, como o Master BIM da Ziggurat. E, para acabar, né, dois slogans aqui, né? Ser bom é ser BIM. E pense grande, comece pequeno, mas ande rápido. O que eu tinha para falar era isso. Obrigado. Obrigado, Luke. Por gentileza, Wilton, pode seguir com a sua apresentação aí rapidamente. Alô? Ok, obrigado. Eu só não entendi uma coisa. O Luke olhava para mim e falava a palavra coroa. Falou isso umas 4, 5 vezes. Não entendi isso, não. Olha só, para boa engenharia precisa de uma equipe com coroas também, porque senão não sai, não. Obrigado, Anderson. Obrigado, Guilherme. Paving aqui. Não está passando, acho que vai passar. Vou falar um pouquinho aqui sobre a implementação BIM. Vou tentar ser rápido. Para onde que eu aponto isso? Para frente. Para frente. Mais um, tá? Ah, agora foi. Ops. Será que é aqui? Vermelho. Aqui. Ops. Agora vai. Bom, sou engenheiro civil, atual presidente do BIM Fórum Brasil. Então, consultem lá, bimforum.org.br, que é uma iniciativa que tem dado certo. Hoje nós temos 40 empresas associadas. E a gente precisa fazer em conjunto. Não dá para fazer BIM sozinho. Essa é a minha mensagem inicial. Tenho que ser rápido aqui, senão a gente tinha feito aqui uma agenda, mas o tempo está realmente bastante apertado. Vou correr bastante, tá, gente? Não está passando direito. Preâmbulo, a indústria da construção. Como é que vai ser o futuro? O futuro será ainda mais digital. Não temos dúvida disso. Então, a tecnologia está impactando todas as áreas da nossa vida. E na engenharia civil não é diferente, só que nós estamos atrasados. Essa também é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E a nossa indústria? A nossa indústria é uma das menos produtivas, é uma das menos avançadas tecnologicamente. Então, o impacto para ela é ainda maior de um uso mais intensivo da tecnologia. Aqui nós temos um problema com dados, o brasileiro não mede nada. Então, quando a gente precisa buscar dados fora. Isso é um dado americano, mas veja, 70% dos empreendimentos de construção entregues com atraso. 73% custaram mais do que o orçamento. E aí, outras informações importantes, né? Olha, tempo perdido, dinheiro perdido em retrabalho e interferências evitáveis. Trabalhadores da construção têm mais chance de se ferirem, de morrerem, do que em outras atividades. Esse painel é muito interessante, um trabalho da McKinsey, né? Desperdício da ordem de 30% de materiais. Ao mesmo tempo, os nossos projetos estão ficando cada vez mais complexos. As nossas obras com formas orgânicas, matriciais. Não é? Então, a gente precisa entender esse panorama todo. Temos uma ampla regulamentação, os investimentos públicos são cíclicos, não tem continuidade. Muda um governo, muda todo mundo, e aí a gente volta, né, caminha para trás. O que mais que caracteriza a nossa indústria? Corrupção, informalidade, temos causado distorções no mercado com isso, né? Então, prosseguindo, né, várias características, não funciona direito, né, a nossa construção é fragmentada e não transparente, os contratos não são alinhados, temos exigências personalizadas de diferentes contratantes, e assim vai, é de chorar quando a gente faz essa... A McKinsey, né, estruturou esse quadro para a gente. E aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente percebe que BIM consegue endereçar as principais dores e os principais anseios dessa indústria, que está tão atrasada. Essa que é a grande mensagem para todo mundo. Bom, e o BIM? BIM não é novo, gente. É muito importante reforçar isso.
BIM já tem sido usado em outras indústrias com outros nomes. E aí eu discordo do Luque quando diz, não, porque agora tem SIM, tem BIM. Não. É BIM. Já faz um bom tempo que nós estamos falando sobre BIM. E vamos continuar falando sobre BIM. Sabe por quê? Porque a abordagem é diferente, é o foco nas informações. E como essas informações podem ser interpretadas por softwares. Esse é o desafio. Então, não é só a geometria. São as informações não geométricas que eu preciso para viabilizar os meus empreendimentos de construção. Como é que eu faço com que softwares entendam essas informações? Então, isso já era usado, só não tinha esse nome. Então, era usado nas indústrias que tinham a repetição, porque faziam vários de um mesmo projeto, ou tinha uma complexidade logística tamanha que, se eu tivesse um erro, eu tinha um prejuízo muito grande, porque eu tenho que voltar lá do alto mar com as minhas balsas de equipamentos, de gente, de materiais. Então, essa mesma tecnologia baseada em objetos com outros nomes já era usada em outras indústrias. O que é a novidade? A novidade é o uso do BIM na construção. Ficou acessível. A gente conseguiu comprar o hardware e o software para poder usar na nossa indústria. Esta é a novidade, na verdade. Então, e deu-se o nome de BIM. E ampliou-se o conceito, porque antes usava-se o PDMS para fazer projetos de tubulações e tudo mais, só que a coisa era estanque, era só para fazer o projeto. E agora no BIM não, a gente quer que as informações sejam codificadas, sejam reutilizadas por softwares e pelas pessoas que executarão outros processos depois da construção. Por exemplo, a manutenção, a gestão da operação. Então, essa que é a ideia. Tem que correr muito. Estamos muito atrasados, né? Isso aqui é só uma provocação, foi feita pelo nosso colega Léo Manzioni, onde ele fala dos problemas, das falhas da implantação do BIM. Pensar que BIM é software, foco exclusivo no software é um dos principais erros. Não fazer um plano estratégico, porque a adoção de BIM tem a ver com uma decisão estratégica da empresa, da organização. Ninguém faz BIM só por fazer BIM. Faz BIM para fazer mais barato, para ter mais controle, para poder ter mais aderência ao planejamento e assim por diante. E não é só um jeito diferente de fazer. Temos também entregáveis diferentes. Nós não temos mais só documentos, agora nós temos modelos. E com modelos nós podemos fazer várias coisas. Essa que é a mensagem mais importante. E o que é comum, né? Vamos olhar aqui algumas obras diferentes. Isso daqui é um estaleiro, puxa vida. Aqui é um metrô, linha 5 Lilás. Vejam a quantidade de recursos, né? E como são diferentes essas obras. Quais são os desafios, né? Em diferentes tipos de obras? Obras lineares, enfim, parques eólicos, uma hidrelétrica. Então, vejam, essa também é uma grande a complexidade da engenharia civil está justamente nessa variação. Quando a gente fala BIM para infraestrutura, de que tipo de infraestrutura você está falando? Porque, obviamente, os desafios são diferentes, os focos são diferentes, embora existam algumas informações em comum. Uma outra coisa importante que a gente quase não vê, cadê os casos de usos de BIM para agronegócio, já que está tão quente? E já que eu preciso de informações para construir um celeiro, para administrar uma construção, então tem, só que está pouco divulgado. Então, trazendo aqui só algumas provocações para a gente pensar junto, né? BIM no agronegócio. Tem, inclusive, soluções importantes. O que tem de comum esses diferentes tipos de empreendimentos de construção? Um deles é isso aqui, né? A alegria da inauguração em qualquer parte do mundo, com a diferença da dor de cabeça que é encontrar as informações para fazer a manutenção depois de construído. Tanto que nossos viadutos caem, e a gente fica estarrecido, não é? Cai na Marginal, cai lá em Brasília, e aí a gente fala, meu Deus, o que aconteceu? E aí vai tentar encontrar o projeto onde é que está, não é? Bom, o que tem em comum? Vamos lá, prosseguir nessa. Primeiro, nós temos sempre um contrato, e que sempre precisa incentivar os comportamentos desejados e controlar os
comportamentos indesejados. Então, aqui também tem uma outra notícia poderosa. Quando a gente fala de BIM, a gente tem que questionar os nossos modelos atuais de contrato. Precisamos mudar esses relacionamentos, porque da forma como eles estão postos, eles são nós contra eles. Não é trabalho colaborativo. A gente precisa mudar os formatos de contrato, senão a gente não vai conseguir fazer bem direito, não. O que mais que tem em comum? Bom, independente das modalidades de contrato, nós precisamos, as construções, qualquer que seja o porte, exigem muitas pessoas, muitas organizações, que têm motivações diversas, algumas até não republicanas, limitações e capacitações diferentes, e precisam realizar inúmeros processos e inúmeras trocas de informações. E são muitas informações. É característica da nossa indústria. Um volume gigantesco de informações. Muito bem. E o planejamento? A gente não é muito bom de planejamento, não é? A gente precisa. A gente não é bom nem de manutenção, nem de planejamento. Então, o que isso faz? Faz ficar ainda maior o potencial de ganho com esta nova visão que o BIM vem nos provocar. Muito bem, qual é o foco? O foco é a informação. E não só a informação, mas olha que interessante esse slide aqui, olha. O que elas têm em comum, aquelas diferentes obras? Elas têm muitas informações que precisam ser geradas, trocadas, entregues e gerenciadas. O que mais? Muitos envolvidos. Demandam trabalho de especialistas. Maria Angélica Covello falou assim, engenharia não é para qualquer um, engenharia é para engenheiro. Então, por mais que essas ferramentas facilitem, que o videogame que o Luke falou, a base é a boa engenharia. Porque senão o viaduto cai. E aí tem que chamar quem para resolver? Então, vamos lá. O que mais? Envolve a comunidade local, porque toda obra agride o meio ambiente, eu tenho vizinhos, eu tenho stakeholders que precisam ser gerenciados, tem uma logística complexa, certo? Grande fluxo de materiais, equipamentos e assim por diante, independente do tipo de obra, não é isso? Muitas fases, demandam muitos recursos, realizam os processos de construção e geram resultados de construção. Que linguagem estranha, Wilton? Essa é a linguagem normalizada, padronizada, que a gente precisa usar se quiser que softwares entendam as nossas informações e as reutilizem. E o que eles têm de diferente? Tem particularidades, né, que já vimos. Varia conforme os segmentos, edificação, infraestrutura, indústria, utilidade. Tudo isso é construção. Não é? E o que mais? Tem diferenças culturais e tem diferenças geográficas. Se você quiser repetir um projeto, mas ele tiver um outro endereço, será outra obra. Não será? Muito bem. Padrões e normas. Olha, isso aqui é um trabalho feito pelos Veteran Affairs, né, americanos, e eles padronizaram tipos de obras que costumam acontecer num projeto. Informações gerais do projeto, propriedades físicas e geométricas, propriedades geográficas, requisitos específicos de fabricantes e construtores, especificações técnicas, requisitos de estimativas de custos, análise energética, padrões de sustentabilidade, condições do local e meio ambiente. Vejam, padronização. Alguém já está dando nome para as coisas. Alguém já teve essa preocupação de olhar para essa indústria com foco em informação e classificar as coisas. Isso é uma coisa e isto é outra coisa. Eu preciso disso para dar códigos diferentes e fazer com que softwares entendam essas informações, que às vezes são sutilmente diferentes, são parecidas, mas sutilmente diferentes. Então, aqui temos uma referência, OmniClass, Sistema Padronizado de Classificação das Informações para a Indústria da Construção. Essa é a base da norma que está sendo desenvolvida aqui na BNT, norma NBR 15965, que é uma norma que é um sistema padronizado de classificação das informações. Coisa que a gente não estuda nas nossas universidades, que formam os nossos técnicos, nossos engenheiros. E que sabe quem estuda? Lá naqueles países que desenvolvem os softwares BIM que a gente compra. Então, estamos atrasados com esse assunto. Precisamos fazer um esforço especial. Não é algo simples de entender
E aqui um exemplo, né? Se eu preciso dizer a vocês, eu preciso separar as bolas dessa caixa. Como é que eu posso fazer? Critérios, não é? Então, pelo tamanho, pelo material, pelo tipo de esporte, este é um exemplo para tentar concretizar esse conceito de sistema padronizado de informações, de classificação de informações da construção. Isso é uma coisa, isto é outra coisa. Critérios, eu consigo agrupar informações de maneira parecida. E o COB, Construction Operation Building Information Exchange, está ligado a esse uso futuro, a gestão desses ativos construídos, e temos padrões, temos muita coisa já desenvolvida e publicada. E aqui um exemplo, né? Se eu tenho um elemento genérico, eu tenho um determinado código, um determinado conceito, que vai viabilizar a interação entre pessoas. Se eu tiver codificado, e eu tiver usado algo padronizado, eu também faço com que os softwares entendam essas informações e consigam reutilizá-las, e viabilizando, então, a interação entre computadores. Essa que é a ideia. Então, aqui as tabelas da 15965, que é baseada no OmniClass, e que cada uma dessas classes de informações tem um conceito cuidadosamente colocado. E isso ajuda a gente a fazer qualquer coisa, inclusive fazer desenvolvimento de aplicativos, de pequenos softwares. Outro destaque é a BuildSmart, que é uma entidade sem fins lucrativos, focada em interoperabilidade entre softwares. Ela desenvolve padrões de informações que são utilizados nos nossos softwares. E vejam, as 3 iniciativas da BuildSmart acabaram se tornando normas ISO, normas internacionais. Então, eu queria deixar essa provocação aqui para vocês no final, né? Então, aqui estão as normas. O que a gente tem percebido? Que as normas ISO sobre BIM têm sido revisadas e têm sido publicadas numa frequência muito maior. Então, é o BIM que chegou para ficar mesmo. E que está difícil, até a gente que já estuda esse assunto há bastante tempo, a nos mantermos atualizados. Então, veja, essa foi a primeira norma do IFC, essa aqui já foi revisada e foi separada em 2, então tem atualização. O IFC é uma coisa importantíssima e que é publicado em versões, então a atual versão é a 4 adendo 3, que foi recentemente publicada, mas a versão 5 é que estará mais focada em infraestrutura. Então, como não foi publicada ainda, como a gente faz? A gente precisa acompanhar o trabalho que está sendo realizado lá fora, nos rooms, né? A BuildSmart trabalha em rooms. E o room de infraestrutura, vejam, aqui estão os fundamentos básicos, essas são as coisas já publicadas, e aqui nós temos o alignment, que surgiu para obras lineares. É uma variável, para alguns isso pode parecer grego, mas só estou tentando dizer a vocês o seguinte, os conceitos estão postos, alguém já parou, já estudou e já padronizou. E a gente precisa, no mínimo, entender para poder usar. Essa que é a ideia. E como é que funcionam esses rooms? São focados em assuntos, então você tem um room de ferrovias, que tem vários grupos de trabalho, tem um room de rodovias e um room de pontes. E aí as coisas comuns estão aqui, e as coisas específicas estão nesses outros grupos de trabalho, e aqui é que em breve deverá ser publicada a versão 5 do IFC, e isso é importantíssimo. Quem está interessado em fazer BIM em infraestrutura, precisa conhecer isso, precisa estudar isso. Ah, mas é muito técnico. Então, precisamos enfrentar. Não estudamos isso, e agora precisamos enfrentar para descascar isso e conseguirmos termos os benefícios desse uso mais intensivo da tecnologia. De novo, as coisas, só tentando demonstrar. Então, alguém já pensou em tudo isso, né? Se eu tenho uma edificação, as diferenças de níveis, as variáveis, como essas coisas estão relacionadas, o IFC já resolveu isso para a gente. Então, precisa entender, precisa sentar um pouquinho, estudar e compreender, porque isso é vital. Não todos, é claro, como o Luke falou, né? Alguns são gerentes, não tem essa necessidade, mas tem que saber que isso existe, tem que saber que isso está posto, publicado, que são padrões importantes para a gente poder avançar.
Ok? Então, mais Obrigado, normas, Milton. muitas normas publicadas. A questão da 12.006, que justamente é o esquema, eu não tenho mais tempo, nós já estamos estourados aqui, mas é que define as classes de informações, né? Essas diferentes classes de informações. A nossa norma, a 15965, e o sistema Omniclass, ele é conforme esta norma 2006. O Anderson até já levantou aqui, deixa eu ir para o meu canto e terminar minha apresentação. Vou deixar, obviamente, o conteúdo disponível para vocês, né? Muitas normas, gente, e num ritmo muito acelerado, inclusive algumas em desenvolvimento. A 19650 focada justamente no gerenciamento de informações com o uso do BIM, e isso vai facilitar bastante a nossa vida, né? São referências já publicadas, inclusive uma que diz que a gente não deve mais usar o LOD e o LOI, e sim o nível necessário de informações. Então, isso pressupõe um amadurecimento de quem está contratando o BIM. Ou seja, o início não está sendo bom. A gente precisa definir os requisitos para que a gente possa receber produtos adequados às nossas necessidades. Os requisitos de informações, o diagrama da 19650, de novo, o conteúdo vai ficar disponível. Pesquisem, procurem saber o que já existe de normas e coisas já publicadas sobre a 19650. Ô Anderson, eu não vou até o final, porque a gente já esgotou o nosso tempo, Perfeito, então vou Milton. agradecer e deixar aqui só a provocação de que nós temos o conteúdo disponível para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Um assunto muito interessante. Trouxemos duas perspectivas aqui com relação à implementação de BIM, os desafios que nós vamos ter que realmente enfrentá-los para mudar o nível de produtividade e assertividade aí dos nossos projetos e melhorar a indústria da construção. Muito obrigado aí, agradeço a todos. Agradeço também os elogios que foram feitos, as perguntas a gente pode respondê-las em outro momento. Tá? Agradeço aí, o material estará disponível para todos vocês. Muito obrigado. Isso aí, parabéns, uma salva de palmas. Nosso agradecimento, Anderson, Wilton, Washington, obrigado novamente, bombou. A Gabriela falou que foram mais de 700 acessos, a galera adorou. BIM é sempre aquele assunto que o pessoal participa bastante. Obrigado, fiquem com a gente. Você que está em casa, fica aí online. A gente vai fazer 1 minutinho de intervalo e a gente já vai chamar a próxima palestra sobre drenagem profunda e de pavimento utilizando geocompostos drenantes. Então, fique aí, que é 1 minutinho só para ajeitar aqui o palco e a gente já volta.